Uma dúvida muito comum quando as empresas começam a estruturar um processo comercial é quem contratar primeiro? Contrata um SDR ou contrata um BDR? Eu sou o Toninho da K3A. A K3A é uma empresa de estruturação comercial. E a resposta para isso, a resposta mais honesta, não está no cargo, não está na sopa de letrinhas. Está na definição do cargo e na operação. Antes de tomar essa decisão, é importante ajustar algo que causa muita confusão. Muita gente confunde, existe uma confusão muito grande entre as atribuições do SDR e as atribuições do BDR. Chega-se a achar que são muito parecidas ou tem muitas coisas em comum, mas de fato são atribuições diferentes no processo de venda. No contexto da K3A, o foco está na prospecção ativa. Ou seja, não é sobre esperar a oportunidade bater na porta. Nós vamos ao mercado, nós vamos provocar o mercado, vamos descobrir onde estão as oportunidades e trazer essas oportunidades para o nosso cliente. E é nesse momento, é nesse ponto que o BDR se torna fundamental para a operação, é o início da operação. As etapas de trabalho do BDR compreendem validar aquela oportunidade, validar os dados daquele lead, daquela empresa, trazer quem são os stakeholders, quem são as pessoas que definem, que decidem e as pessoas que influenciam no negócio. Ele depois tem que fazer uma qualificação dessa oportunidade, se ela realmente está dentro dos requisitos do ICP da empresa, o que a empresa qual é o tipo de cliente ideal para a empresa fazer negócio. Essas duas funções, a prospecção e a qualificação, são as duas principais do trabalho do BDR e são o início de tudo. Sem esse movimento inicial do BDR, a gente não vai conseguir previsibilidade lá na ponta, a gente vai continuar na dependência da entrada orgânica, ou seja, depende do networking, depende de indicação, depende de como o vendedor trabalhou ou trabalha tradicionalmente, mas não de trazer efetivamente o negócio para dentro de casa. Quando a empresa depende disso, ela basicamente está dependendo da sorte, ela não está controlando de fato, ela não tem nenhum controle sobre a expectativa dela de crescimento, sobre a previsão de crescimento. Onde entra o SDR? O SDR ele entra já no resultado dessa estrutura que foi criada, ou seja, o lead já foi qualificado, o lead está interessado, a oportunidade é de fato uma oportunidade de negócio para a empresa. O SDR ele não está focado em gerar volume novo, ele está interessado em trabalhar aquela oportunidade da melhor maneira possível, de repente fazendo cross-sell, fazendo upsell, entendendo o que de melhor pode ser fornecido para aquele cliente, para aquela oportunidade. O SDR ele tem que garantir que o que chegou ali no funil, de fato é uma oportunidade que pode avançar, deve virar resultado. Mas aqui é justamente o ponto onde muita gente se confunde. Se você não tiver essa entrada estruturada, o SDR não vai resolver o problema, o SDR não vai fazer milagre. Vai chegar um monte de oportunidade para ele lá e a maior parte dessas oportunidades de fato podem não ser oportunidades. Então ele vai estar gastando tempo, energia em coisas que não vão trazer resultado. Então, nesse cenário, o primeiro passo é construir, é criar. Toda empresa precisa criar um pipeline de oportunidade, precisa ter um pipeline de oportunidade para trabalhar. Esse é o primeiro passo. Em operações que ainda não têm a previsibilidade, precisa ter a previsibilidade, quer criar a previsibilidade, o BDR é o primeiro cargo a ser preenchido, porque é ele que vai gerar toda essa base, ele que vai gerar a entrada de leads para o processo seguir. Só depois que você tem um pipeline robusto, que você cria musculatura, é que se pode pensar ali no SDR para ele fazer esse trabalho focado em cima das oportunidades para extrair o melhor de cada negócio. O erro mais comum que se comete é inverter essa lógica, ou seja, precisamos vender, precisamos ter alguém para fazer contato com os clientes e passar para o nosso vendedor, o closer, as oportunidades. Então começa pelo SDR achando que ele sozinho já é capaz de alimentar
os vendedores. E isso não vai acontecer, porque o SDR ele está no meio do processo, ele não é o início do processo. Ou pior ainda, contratar um vendedor e esperar que ele faça todo o processo. Prospecção, qualificação, coloque o foco para extrair o melhor, gera a proposta e vende, bate o escanteio e cabeceia para o gol. Pior ainda, quando se fala do representante comercial. Um erro muito comum que muitas empresas cometem, e isso vem lá do passado, é que o representante lá no início era aquele vendedor que não era CLT, era um vendedor PJ. Traz muita economia para a empresa e também já era resultado para o representante, mas hoje isso não é uma realidade. Um representante comercial, ele é um empreendedor, ele tem uma empresa, ele tem um negócio, ele representa várias empresas, então ele tem uma agenda, ou seja, isso mudou muito nos últimos anos, tem mudado mais ainda e é preciso que as empresas tenham uma atenção especial. Na verdade, você está aproveitando ou deixando de aproveitar o trabalho de um bom vendedor. Veja, se você tem um vendedor e você coloca esse vendedor para fazer prospecção, um bom vendedor, você coloca ele para fazer prospecção e qualificação, esse vendedor vai te deixar, porque o negócio dele é fechar a venda, o negócio dele é negociar, fazer proposta, ele não sabe, não quer perder tempo fazendo, e também não deveria, fazendo prospecção e qualificação. Se você força um vendedor que é mediano a fazer a prospecção, ele vai trabalhar, vai gastar mais tempo fazendo prospecção e qualificação do que efetivamente trazendo venda. Então, das duas formas vai dar errado. Então, no final do dia, é sobre clareza, não é sobre o título do cargo, é definir quais os atributos de cada etapa do processo de venda, quais são os perfis das pessoas que precisam estar ocupando esses cargos e um processo ali muito bem escrito, muito bem definido, um roteiro a ser seguido, que não precisa estar escrito em pedra, ele pode ser ajustado à medida em que o negócio evolui. Se você não tem previsibilidade, você precisa construir. Se você tem volume, mas não tem resultado, você precisa estruturar o seu processo de venda. Colocar as pessoas no lugar certo, respeitar as etapas. Depois disso você começa a ver a diferença. É impossível escalar sem estrutura, é até perigoso. Você gasta muita energia, você se esforça muito e o resultado é muito aquém do que poderia vir a ser. Se você gostou desse vídeo, curte. Eu gostaria de receber os seus comentários. Se você conhece alguém que está atravessando esse tipo de situação, compartilha e segue a gente para mais vídeos como esse.